E agora a gente vai falar em outra utopia, que é a Coreia do Norte. Pedir para o pessoal colocar as fotos aí. A Coreia do Norte é um caso incrível você ter chegado lá. Eu conheço mais pessoas que foram, mas eu sempre fico impressionado com as restrições, né, meu? Que você entrar lá, né? Você e sua esposa, né, no caso. Assim, por incrível que pareça, não sei como que tá hoje, eu fui em 2018, não sei como que tá hoje, mas na época, por incrível que pareça, não é difícil ir para a Coreia do Norte, né? Eu falo brincando, eu falo, difícil é voltar, né? Mas assim, não é difícil ir para a Coreia do Norte. Então você contrata uma agência chinesa, que essa agência tem acordo com a KITC, que é como se fosse o Ministério do Turismo deles lá. Então isso é tudo via estatal, por óbvio, né? Então é tudo via empresa estatal. E eles que vão fechar todo o roteiro, ver o que você quer fazer, quanto dia você ficar, que hotel que você vai ficar. Você escolhe os pontos turísticos que você quer fazer e tal. Eles vão cuidar de ver o visto, eles vão cuidar de tudo. E assim, é bem organizado, você chega lá, eles orientam direitinho o que você tem que fazer, porque tem muitas regras. Então, assim, tem que atentar mesmo para as regras. Então, isso é muito importante, né? Atentar para as regras, né? Então, uma história que eu sempre conto é que, assim, 1 ano antes de eu ter ido, teve um cara que chama Otto Warmbier, que ele foi, um americano, e ele tinha bebido, tava com os amigos e tal, e ele reparou no elevador que não tinha o 5º andar. Então pulava do 4º pro 6º. Daí ele ficou curioso e foi pelas escadas. Chegou lá, era um andar restrito só para funcionários. Então existiu o andar, Existiu o andar, não. Sei. Aí eles foi pela escada, só que era um andar restrito a funcionários. Aí ele viu uma placa legal na parede e falou, vou pegar. Tava bêbado, 21 anos. O moleque faz merda. Foi lá pegar aquela placa, a hora que ele pegou a placa era pesada, ele deixou no chão. Foi isso que ele fez. Voltou pro quarto dele, no outro dia... Era o dia de ir embora, chegou no aeroporto, ele foi de avião, eu fui de trem, que eu quis conhecer o interior do país, né? A polícia pegou ele, prendeu. E falou que ele estava tentando roubar símbolos nacionais. Como aquela placa fazia menção a Kim Il-sung, e lá o Estado se confunde com a pessoa, então qualquer ofensa à família Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un, ou qualquer outro membro do alto escalão do governo, é uma ofensa contra o Estado, não é contra a pessoa. E aí ele cometeu um crime contra o Estado. A família real, né? Você pode dizer que é uma espécie... Então, assim, como ele cometeu um crime contra o Estado, o julgamento é muito mais severo e muito mais rápido, né? Nossa. Então, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Nossa. Com 1 ano, ele foi devolvido para a família em coma e 5 dias depois, ou menos 5 dias, ele morreu. Isso é verdade, cara, por causa de uma placa. E aí, quando eu fui, eu quis ficar nesse mesmo hotel, porque eu queria conferir se realmente não tinha o 5º andar no elevador. Então, se você não quiser fazer essa mesma conferência, de fato, não tem o 5º andar no elevador, né? Pula do quarto. Não subi a escada para conferir, né? Para mim, só de olhar dentro do elevador já bastava, né? Mas, assim, coisas que a gente está acostumado a fazer em qualquer outro destino do mundo, lá não é normal, né? Então, outro exemplo que eu gosto de dar bastante, se você estiver em Londres... Tem uma estátua do Churchill. E você chega lá e fizer algum sinal obsceno pra essa estátua, xingar, fazer qualquer coisa, ninguém vai fazer nada. Vai ter um policial olhando e falar que cara idiota, verdade, mas não vai fazer nada contra você. Lá se você... uma das regras que eu assinei, tá? Tipo, eu não podia tirar foto dessa estátua aqui cortando ela. Então não podia cortar, tipo pegar uma foto só da parte de cima. Ou tirar uma foto, tá vendo esses caras estão atrás da estátua? Eu não podia tirar uma foto de trás da estátua. Só podia tirar da frente. Eu não podia agachar para tirar uma foto, eu tinha que tirar uma foto em pé. Então, assim, tinha uma série de regras. Eu não ia preso se eu fizesse isso, tá? Então, às vezes, as pessoas já, então vai preso. Não, eu não ia preso. Mas isso ia mostrar que eu não tô respeitando. Sim. E minha vida ali ia ser um pouquinho mais difícil, tá? Sim. Agora, se eu chegasse e fizesse um sinal obsceno pra essa estátua, eu ia preso. Ah, sim, claro. Aí eu ia preso. Entendeu? Esses aqui são os dois. Kim Il-sung e Kim Jong-il. É o pai e o filho. E agora tem o neto, que é o Kim Jong-un, que é o atual. Né? Então, inicialmente só tinha a estátua de Kim Il-sung. E aí depois Kim Jong-il mandou fazer a dele também. O tamanho dessas regras, quanto que era, meu? É um caderno de... Então, olha, eu não vou lembrar, mas eu acho que tinha alguma coisa... perto de umas 20 regras, assim. Mas é que elas eram bem abrangentes. Sim. Né? Então, por exemplo, né? Não levar nenhum tipo de literatura, símbolos, livro, qualquer coisa que faça menção a qualquer religião. Ah, tá. Então, eu não podia levar uma Bíblia, um crucifixo, alguma coisa assim. Tava lá.
Sobre fotos, não podia fazer foto, tinha um monte de regras lá. Você não pode usar uma lente com mais de não sei quantos milímetros, você não pode usar marcação de GPS nas fotos. Para tirar foto, você tem que pedir autorização de tudo que você for tirar foto. Cada foto, essa aí você falou, tem que pedir autorização. Posso tirar foto disso? Pode, deve ir lá tirar. Só que uma coisa que é muito interessante, né? Se alguém tiver o sonho de visitar a Coreia do Norte, fica a dica. Como eu estou enfatizando bem, tem as regras, respeite bem as regras. Você não está em qualquer país em que você vai fazer uma coisa e falar, desculpa, tava doidão. Não vai colar, entendeu? Então, assim, tem que levar muito a sério. Aquilo que a gente acha banal, para eles é muito sério. Né? Então, assim, tem que respeitar. Se você seguir bem as regras certinho e demonstrar que você tem respeito por eles, né? Você vai ter uma experiência muito boa, como eu tive. Eu tive uma experiência muito boa lá. Minha viagem foi muito legal. Me trataram super bem, me deram uma certa... Dado o contexto e todas as regras, me deram uma certa liberdade, e a própria guia falou isso pra mim. Ela falou, que eu perguntei um momento, eu falei, chegou um momento que eu falei pra ela, olha, eu quero tirar foto de tanta coisa, eu quero filmar tanta coisa, se você falar porque eu tenho que perguntar de cada uma delas, eu vou perguntar. Mas se você me disser o que eu não posso, eu vou respeitar. Daí ela falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, não pode tirar foto disso, e tá bom, mas isso vai mais do meio pro final da viagem. Aí depois eu fui perguntar pra ela. Eu falei, você faz isso pra todo mundo? Ela falou, não. Ela falou, porque eu percebi que você tá respeitando. Sim. Então, assim, é aquilo que eu falei, se na minha chegada eu falar, já faço um negócio, opa, esse cara não tá respeitando. Sim. Aí a minha experiência não vai ser legal. Sim. Entendeu? Então, assim, e eles medem nos mínimos detalhes. E é assim a vida do norte-coreano. Eles têm, por exemplo, tem parada militar, ele tem que sorrir, né? Quando aparece o... Mas não só isso, né? Assim, eles têm líderes comunitários. Então, você imagina que você tem uma pequena vila, que mora ali, sei lá, 100, 200 famílias, e tem um líder comunitário ali. Esse líder comunitário, ele é o responsável por acompanhar a vida de todo mundo ali, e ele presta relatórios disso. De pessoas que estão, eventualmente, tipo... esboçando alguma contrariedade ao governo, ou não fazendo, ou não se dedicando, não é só falar mal, é não se dedicando e não se, assim, de uma forma integral para o governo, para o regime e tal. Então essas pessoas são monitoradas o tempo todo. E em Cuba é parecido também, né? Olha, pelo menos não sei se ainda tem. Eu acho que não. O que eu sei que tem, que me falaram lá, que tem polícia paisana lá. Pedir mais fotos, pra gente ver mais fotos. Tem polícia paisana. Mas na Coreia do Norte, as pessoas elas são monitoradas o tempo todo. Então, assim, pequenos deslizes vão jogando um holofote em cima de você. Sim. Né? Então você fala assim, a pessoa, se ela não ri, vamos supor, se ela não ri ou aplaudir numa... Deixa eu parar essa foto aí, muito legal. Se você não ri... se você não ri, por exemplo, se você não aplaudiu determinado discurso de alguém, você vai ser preso por conta daquilo, você vai morrer por conta daquilo. Você como cidadão comum, tá? Como eu falei, lá naquela praça, na Praça Kim Il-sung, tá tendo um evento e tal, e você tava desatento e não bateu palma. Você vai morrer, vão te prender. Não vão. Sim. Vai falar, esse cara aí... Fica de olho, deixa eu ficar de olho. Entendeu? Você começa a colocar uma luzinha em cima de você. Daí vão ver outros comportamentos. E aí sua vida pode começar a ficar mais complicada. Sei. Entendeu? Eu não sei. A ideia que eu tenho é de que... Aqui, obviamente, aqui é uma foto noturna mostrando a Coreia do Sul... o desenvolvimento, né? E a Coreia do Norte, as trevas. E aí... Me parece assim, quando você fala com muita gente de esquerda, fala assim, não, o problema é que até hoje o comunismo não foi implementado da maneira correta. A impressão que eu tenho é que a Coreia do Norte implementou o comunismo. Então, o comunismo é a Coreia do Norte. Porque eles se fecharam numa redoma, né? Eles estão e implantaram tudo o que eles acham. Né? Ali não tem... Você vê, para mim, assim, um dos motivos, né? Se não o principal motivo que me fez querer ir para a Coreia do Norte foi justamente isso. Eu, como gosto muito de história... e um pedaço que me interessa bastante, justamente o pedaço da Guerra Fria, eu falei, poxa, né, eu gostaria de ter uma experiência, não porque eu goste, não porque eu concorde, muito pelo contrário, mas de conseguir ter essa experiência de vivenciar, de ver o que é um país socialista, comunista ali na prática, né? E o último reduto que existia hoje, atualmente, é a Coreia do Norte. Nem a China jamais tão assim. A China é politicamente assim, mas economicamente não. Tem uma economia ao estilo chinês ali,
em que assim, que o capitalismo está ali o dia inteiro entre eles, nessa parte. Né? Lógico que controlado pelo Estado, mas tem. Coreia do Norte é diferente, né? Cuba também é diferente. Então, são peculiaridades, são situações, mas eu acho que é inegável, todo mundo concorda, que o único país que hoje preserva mais características de um Estado socialista, como foi, por exemplo, os tempos áureos ali de Stalin, por exemplo, é a Coreia do Norte, né? Que ainda preserva tanto economicamente como politicamente, socialmente, a iconografia, aquela coisa do culto à personalidade, as construções, ainda tem tudo isso, né? E eu falei, poxa, eu quero ter essa experiência. E a Coreia, a Península Coreana, quando a gente fala Península Coreana, essa parte toda, ela só foi dividida assim em 1948, quando teve o final da Segunda Guerra Mundial. Antes era a Coreia, que era a Península Coreana, é a Coreia. Então a gente está falando do mesmo povo, com a mesma cultura, com a mesma língua, no mesmo espaço territorial, ou seja, todas as condições que a gente poderia fazer uma pesquisa, digamos assim, um experimento, um estudo, a gente tem ali. E você dividiu, né? Mais ou menos como aconteceu também com a Alemanha, né? Que você tinha mais a Alemanha Oriental e Ocidental. Mas aqui você está pegando uma nação inteira ali e tal. A Alemanha Oriental era um pedaço muito pequeno ali e tal. E aqui você pega esse mesmo, e você dividiu e falou, agora esse lado aqui é capitalista e esse lado é socialista. Por um período, a Coreia do Norte foi mais próxima do que a Coreia do Sul. Por quê? Porque a Coreia do Sul, os Estados Unidos foi lá, de fato teve uma intervenção grande dos Estados Unidos, uma pressão grande assim, dos Estados Unidos ali. Os Estados Unidos indicaram e promoveram os líderes ali, porque eles queriam de fato ter um país livre, mas também queria ter um aliado, óbvio, né? Então tinha esse interesse. E a mesma coisa foi feita no Norte. Quem colocou Kim Il-sung no poder foi Stalin. Né, Kim Il-sung estava na União Soviética na época, e Stalin que mandou e falou, agora você que vai assumir o país. Então assim, os dois tiveram essa influência forte. Só que foi a diferença? Os Estados Unidos, depois que ele foi lá e organizou, digamos assim, né, coloca entre aspas, porque aquilo ali virou um pardieiro, mas assim, organizou a Coreia do Sul politicamente, ele falou, um abraço, eu tô indo embora. Agora vocês se virem, você anda com as próprias pernas. Aqui não. A União Soviética ficou investindo pesado. Então ela se desenvolveu assim como Cuba teve um período de desenvolvimento. Por quê? Porque a União Soviética estava injetando. A União Soviética tinha o interesse de difundir o socialismo no mundo inteiro. E os Estados Unidos tinham interesse de não deixar isso acontecer. Entendeu? Então, assim, essa era a Guerra Fria. Sim. Né? Uma briga uma briga ideológica. Um querendo implementar uma nova ideologia no mundo e o outro falando, não vou deixar isso acontecer. Essa era a Guerra Fria, né? E aqui, a Coreia do Norte, até os anos 70, mais ou menos, ela era bem mais próspera do que a Coreia do Sul. Né? Só que daí teve um boom, digamos assim, tanto de investimentos dos Estados Unidos também, nos chamados tigres asiáticos ali e tal, e que aí eles conseguiram se desenvolver e andaram com as próprias pernas. Teve investimento externo, mas eles souberam investir isso muito bem. Né, investir em educação, investir em infraestrutura. Então, assim, foi uma coisa muito bem organizada, né? E o resultado está aqui, né? Então, você vê aqui, acabou o patrocinador, né? Como Margaret Thatcher fala, né? Que o comunismo funciona enquanto tem o dinheiro dos outros, né? Alguma coisa assim que ela fala. Mas, assim, quer dizer, enquanto tinha o dinheiro dos outros, estava funcionando. Não tinha... É isso que aconteceu, parou. O que você está falando do Stalin é engraçado porque a China hoje é meio que... A Coreia do Norte é um tutorado, assim, não é que a China mande na Coreia do Norte, mas se a China quiser, acaba a Coreia do Norte. Se quiser, acaba. Se quiser, estão ali, e não precisa fazer o menor esforço, é só falar, não compro mais de vocês. 87% do comércio exterior da Coreia do Norte é com a China. Se fizer, vai acontecer com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, economicamente falando, é muito melhor que Cuba. Né? Então, assim, por quê? Porque tem um padrinho forte ali, que é a China. Aí o que vai acontecer aqui? Por que a China não investe em Cuba da mesma forma? Porque não tem interesse. Não tem interesse. Agora aqui ela tem interesse. Porque ela não quer deixar isso aqui avançar e fazer fronteira com ela aqui, ó. Isso aqui é tudo fronteira, ó. Tudo isso aqui é fronteira com a China. Só esse pedacinho aqui, ó. Bem esse pedacinho que é a Rússia. Ah, é verdade. Essa pontinha aqui é a Rússia. E é por onde saem os fugitivos, né, cara? Eles têm que dar volta. Normalmente eles saem por aqui. Todo mundo acha, né, que eles cruzam por aqui para fugir, mas não. Porque aqui é a zona desmilitarizada. Você foi lá, né? A DMZ, que é muito fortificada, campo minado, assim, é muito perigoso. E aqui tem ordem de matar. Dos dois lados, tá? Tanto do sul como atravessou ali, é para matar. Agora aqui, eles fogem para cá, mas eles não fogem
destino final a China. Porque a China tem acordo de deportação para a Coreia do Norte. Então eles cruzam pela China para chegar no Laos ou na Mongólia, normalmente. Laos e Mongólia têm deportação para a Coreia do Sul. Então, se um norte-coreano chegar no Laos, chegar no consulado lá e falar, olha, no consulado da Coreia do Sul e falar, ó, sou um refugiado norte-coreano, eles vão deportar para o Sul. Eu li um livro que eu achei ótimo, chamado Os Aquários de Pyongyang, não sei se você ouviu falar. É a história de um garoto real, que ele fazia parte da elite da Coreia do Norte, e ele tinha um aquário. Aí quando eles caíram em desgraça, a família, a única coisa que ele levou foi um aquário. Sim. Né? E ele conta essa passagem, ele teve que fugir até a Rússia, mas ele falou que com o tempo ele percebeu que a Coreia do Norte era um aquário. Né? E é incrível, cara, porque você vê a vida horrorosa, a família dele, ele viu a mãe dele ser enforcada, eles comiam um rato, eles faziam... É um negócio... E até tem uma parte do seu relato, no seu blog, que você fala de um sistema de castas que tem. Que é o Songbun. Songbun. Que é uma... quando você fala assim, comunismo é igualitário. Não, a pior forma de casta que existe. Lá eles têm um sistema de casta, que é um sistema de casta política, que é esse Songbun. Queria ver se você tem mais alguma foto aí pra gente falar da Coreia do Norte. Aqui são algumas fotos mostrando das ruas, aquela iconografia soviética, bem clássica, né? Aquelas coisas, né, chamando para revolução o tempo todo, né? Então eles têm isso, né? O tempo todo eles estão em revolução, né? Mas o Songbun, a tradução seria alguma coisa semelhante a ingrediente, né? Que esse é o símbolo do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Né? Então ele tem a foice, que simboliza o trabalhador do campo, o martelo, que significa o trabalhador urbano, e esse aqui é o pincel coreano, que significa os intelectuais, né? O conhecimento, né? Então, o Songbun, que é esse ingrediente, em tese seria aquilo do que você é feito, ok? E o que eles entendem? Eles entendem o seguinte, que eles dividiram a sociedade em 3 grandes grupos, que tem aquele grupo que é o grupo principal, ou seja, a elite. Você tem o que eles chamam de vacilantes, que é o grupo intermediário. E você tem os... Nossa, me fugiu o nome agora. Mas assim, sujimóveis seria tipo irrecuperáveis, entendeu? Tipo, só aqueles que você não tem mais solução. Como que são esses... E cada um desses grupos tem várias outras subdivisões, e eles explicando quais são as categorias políticas que se enquadram essas pessoas. Então, quem é o grupo principal? Aquelas pessoas que lá no passado, por isso que chama ingrediente, não é você hoje, é seu ancestral, seu pai, seu avô, sua tia, entendeu? Daquilo que você é feito. Quem ele era lá no passado? Então, ele lutou do lado de Kim Il-sung durante a Guerra do Japão ou durante a Guerra da Coreia. Então ele lutou pelo socialismo e tudo mais. Então, vem cá que você faz parte da elite, você é do grupo principal. Quem era você? Meu pai era um trabalhador rural, não era nem nada, não fedia nem nada. Então você vai ficar no grupo de vacilantes. Por que é vacilantes? Porque você está no meio. Você pode tanto oscilar para apoiar o governo, como você pode oscilar para não apoiar. Então eles vão ficar sob... Você não é um problema hoje, mas eu tô te olhando, tô te observando, né? E você tem esse último grupo, que me sumiu o nome agora, que são aqueles que eles falam, esse daqui não tem o que fazer. Esses realmente a gente tem que excluir eles da sociedade. Né? Eles fazem só trabalho braçal. Então esse pessoal, essas pessoas, elas vão viver nos piores lugares da Coreia do Norte, em cidades cercadas, que são comparáveis, e muitas pessoas chamam de campos de concentração. Por quê? Porque é uma cidade cercada, onde vivem 50, 70 mil pessoas naquela cidade, ninguém pode sair dali, e você é obrigado a trabalhar com trabalho braçal até 16 horas por dia. Crianças, inclusive. E tem vídeos disso no YouTube. Se alguém tiver curiosidade, tem vídeos que tem uns caras muito loucos, uns norte-coreanos muito loucos, que eles entram com câmera escondida na roupa e entram nesses lugares, por lugares escondidos, tem as passagens, tudo, e filmam as pessoas trabalhando, as pessoas sendo executadas. Eles têm filme disso, tem vídeo disso. E é muito triste, assim. Nossa, cara, que horrível. Então as pessoas, elas vivem em campos de concentração. Ela vai viver, e tem gerações lá. Então, assim, tem gente lá que nasceu lá e para ele a vida é aquilo.
Ele não tem ideia do que existe ali fora. É o aquário. Ele não tem ideia do que existe ali fora, né? E a elite, que é o grupo principal, esse vive em Pyongyang. Então, em Pyongyang, que é a capital, é a cidade vitrine. Sim. Lá vai ter cinema, lá tem restaurante, né? Lá tem parque aquático, tem zoológico. Então, lá ele vai ter uma vida, uma saúde muito boa pro padrão ali deles, né? Mas, assim, o resto da população, que a gente tá falando de um pedaço dela, que é alguma coisa em torno dos 20% da população, que seria esse principal, os outros 80%, eles vão viver à mercê do Estado. Totalmente à mercê do Estado. Leonardo, eu queria ficar mais 3 horas e meia. Eu queria saber, porque, esse papo é muito interessante, mas a gente vai... Vamos combinar uma parte 2, uma hora? Podemos fazer Você tem algum plano de viagem, assim, qual é a próxima? A minha próxima viagem chama Gêmeos. Porque eu vou ser pai de gêmeos, então essa vai ser minha próxima viagem. Então eu vou ter que dar uma segurada. Vou ter que dar uma segurada. Então, mas tem muita coisa que eu queria conversar aqui. Se você puder voltar um dia aí, ia ser demais, Sim. cara. A gente faz outro tipo de apresentação também. Sim. Você topa, cara? Claro, podemos combinar, sim. Adorei esse papo. leonardolopes.com.br. Você vai, né? Tem muita. Foi uma espécie de uma introdução que você fez aqui para muito material que você tem ali. Sim, tem bastante coisa legal lá. Pô, agradeço muito a sua presença, cara. Obrigado. Eu que agradeço aí, a gente bater um papo. Nossa, foi muito legal, cara. Muito bom mesmo. E realmente isso vai longe, né, cara? Se a gente começa a conversar aqui, vai muito longe mesmo. Tem muita história. Obrigado, viu, cara? Valeu mesmo, viu? Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.